esteja com você e a sua família, hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio, e hoje eu quero meditar na palavra de Deus com você, em uma passagem que se encontra no Salmo 32, versos de 1 a 5. Tenho certeza que você vai ser muito edificado com essa palavra que será ministrada aqui. Eu tenho certeza que você se sentirá tocado pelo Senhor. E o meu desejo, tanto para mim quanto para você, é que nós possamos cumprir a palavra que aqui será ministrada e o que o Senhor irá falar em nossos corações. Então, vamos ler Salmo 32, versos de 1 a 5. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém, meus irmãos? Nós vemos que esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, assim como nós, cometeu erros. Ele acabou adulterando, ele acabou descumprindo as ordens do Senhor. E com isso ele acabou sofrendo as consequências dos seus atos. Mas Davi, ele faz uma coisa que agrada ao coração do Senhor. Davi, ele confessou o seu pecado diante do Senhor e reconheceu que ele havia pecado contra ele. Sabe o que eu quero meditar com você nessa manhã? Meu querido irmão, muitas vezes nós achamos que o nosso pecado é grande demais para ser perdoado por Deus. Quantas vezes eu e você achamos que cometemos um pecado imperdoável e que Deus não vai derramar misericórdia na nossa vida? Quantas pessoas se afastaram da fé por pensar que o pecado que elas haviam cometido não teria perdão? A situação que Davi aqui se encontrava era uma situação que nós passamos todos os dias. Davi havia cometido um erro contra o Senhor. E se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, se você é salvo em Cristo Jesus, quando nós cometemos erros contra o Senhor, nosso coração se enche de culpa. Nós nos sentimos as piores pessoas da face da terra, por havermos pecado contra o Senhor, aquele que entregou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Nós nos sentimos as piores pessoas do mundo. E era como Davi estava se sentindo nesse momento. Mas ele escreve como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Meus queridos irmãos, muitas vezes eu e você queremos esconder os nossos pecados do Senhor, como se isso fosse possível. Muitas vezes nós achamos que o pecado não pode ser perdoado por Deus. Muitas vezes o medo toma conta do nosso coração e nós acabamos nos afastando do Senhor e não confessamos nosso pecado a Ele. Só que o problema é que enquanto nós não confessamos o pecado diante do Senhor, o nosso corpo sofre. O nosso corpo necessita de perdão e de salvação. A própria palavra de Deus diz que o Senhor coloca o desejo pela eternidade dentro de nós. E quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos o desejo de sempre receber a misericórdia do Senhor. Só que o problema é que o inimigo aproveita as situações em que nós caímos para colocar mentiras em nosso coração, em nossa mente, para nós não voltarmos ao primeiro amor. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e Judas. Você lembra da história? Pedro e Judas acabaram errando contra Jesus. Mas Pedro, ele não se afastou dos seus irmãos da fé. Pedro, sim, se arrependeu do seu erro, chorou amargamente, mas não deixou de se reunir com seus irmãos. Ou seja, Pedro estava realmente arrependido, mas queria recomeçar dali por diante. Essa atitude que eu e você precisamos ter. Não podemos achar que o pecado que nós cometemos pode nos definir. Nós cometemos erros e cometeremos até o fim de nossa vida. Mas o que vai importar, a decisão que nós tomamos em nossa vida, que é a mais importante e que realmente definirá no juízo final, é se nós aceitamos a Cristo Jesus
ou não? E é isso que nós devemos repensar. Judas, ele escolheu viver longe do Senhor. Ele não aceitou ser perdoado por Cristo Jesus. Ele não confessou a sua culpa do seu pecado aos pés de Cristo. E por conta disso, ele foi induzido pelo inimigo a tirar a sua própria vida. Foi um final trágico para Judas. Final que poderia ter sido evitado se ele confessasse os seus pecados ao Senhor. Porque Deus perdoa aquele que confessa com sinceridade. A palavra de Deus vai dizer em 1 João capítulo 1, verso de número 9, que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É ele quem perdoa os nossos pecados e é ele quem lava a nossa vida de tudo aquilo que desagrada ao seu coração. Por isso, tanto eu quanto você, meu querido irmão e minha querida irmã, devemos todos os dias nos render aos pés do Senhor e derramar tudo aquilo que desagrada a Ele diante da sua presença. Nós devemos fazer a oração que Davi realizou no Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho que desagrada o seu coração e guie-me pelo caminho eterno. Será que eu e você temos achado que o nosso pecado é maior do que a graça de Deus? O apóstolo Paulo ele vai escrever lá em Romanos capítulo 6, verso de número 23, algo que toca muito os nossos corações. Nós já estávamos condenados, mas ele enviou seu Filho que da condenação nos tirou para a vida eterna, junto com ele nos altos céus. Vamos ler então Romanos capítulo 6, verso de número 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Uma passagem que toca muito os nossos corações. Eu e você já estamos condenados. Eu e você não somos melhores do que ninguém. Todos nós somos pecadores. E cometeremos erros até o fim de nossa trajetória por esta vida. Mas eu e você não podemos deixar que esses pecados dominem o nosso coração, mas devemos sempre, em todo momento, confessá-los diante do Senhor com sinceridade e reconhecer: Senhor, eu pequei, eu transgredi contra ti. Se for do teu agrado, lava-me mais uma vez e purifica-me do meu pecado. Eu tenho certeza que se você confessou os pecados com sinceridade ao Senhor, se nós confessarmos nossos pecados ao Senhor, Ele, como um advogado fiel, vai derramar graça e misericórdia sobre a nossa vida. Graça e misericórdia que jamais acabam, pois a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e por isso elas nunca estarão gastas demais para serem derramadas em nossa vida. Então, meu irmão, para fechar essa reflexão, eu quero ler uma passagem que se conta em Hebreus, capítulo 9, verso 27 e 28 com você, para nós encerrarmos essa reflexão. Leia comigo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém, meu querido? Que você possa entender essa passagem, que você possa entender essa meditação que nós realizamos hoje. Lembre-se bem, não deixe que o pecado domine o seu coração e não deixe que as mentiras que o inimigo sopra no seu ouvido dominem a sua vida. Você e eu somos pecadores, sim, mas Deus enviou o seu Filho para que eu e você, pecadores e merecedores, possamos experimentar dessa graça e dessa misericórdia. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Não fique encobrindo o seu pecado. Quanto mais nós encobrimos o nosso pecado, mais nós sofreremos, pois nós, quando confessamos o pecado diante do Senhor, parece que nós tiramos um fardo das nossas costas. Nós precisamos confessar os pecados diante do Senhor e não encobri-los, achar que o Senhor não vê aquilo que nós cometemos, pois Ele vê. E o que Ele espera da nossa vida é que nós estejamos sempre dispostos a recomeçar da onde paramos, confessamos nossos pecados a Ele e sempre lembrando que o salário do pecado é a morte. E se nós escolhemos seguir a Cristo Jesus quando Ele nos chamou,
nós devemos perseverar e sempre nos santificar. E se nós, porventura, cairmos em pecado, devemos nos levantar, confessar os nossos pecados ao Senhor, crendo que a graça e o sangue dele são poderosos para nos lavar e nos purificar mais uma vez. Amém? Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Não porque merecemos, mas porque a tua graça está sobre a nossa vida. Ó Senhor, quão bom foi essa meditação. Ó Pai, nós aprendemos ensinamentos valiosos aqui. E eu tenho certeza que esse irmão foi tocado não pela minha oratória e não por mim, mas pela tua palavra, que transforma as nossas vidas. Senhor, eu oro a ti mais uma vez, pedindo que o Senhor possa a cada dia mais nos ajudar a seguir a tua palavra e praticá-la em nosso dia a dia. Quantas vezes, meu Pai, nós passamos por situações em que temos dificuldade em cumprir a tua palavra. Ó Senhor, quantas vezes nós tentamos encobrir os nossos erros perante ti. Quantas vezes, meu Pai, nós não confessamos nossos pecados ao Senhor por achar que o Senhor irá nos rejeitar. Ou o Senhor, ó Pai, vai se recusar a nos ajudar e derramar perdão na nossa vida. Mas, meu Pai, nos ajude a lembrar da sua palavra, que diz que aquele que vier a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora, eu o rejeitarei. Ó Pai, nos ajude a sempre lembrar dessa palavra do Senhor. Nos ajude sempre a lembrar, meu Pai, que o Senhor renova as suas misericórdias. Elas são renovadas a cada manhã. Pois sabemos, ó Pai, que se elas fossem usadas uma única vez em nossa vida, faltaria perdão para nós. Mas como o Senhor nos ama, enviou o teu filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Então, meu Pai, através da morte de Cristo Jesus, nós podemos ser salvos e podemos ser lavados pelo sangue do Cordeiro, que é o teu filho Jesus. E através da nossa vida lavada por esse sangue, nós podemos, meu Pai, caminhar contigo todos os dias agora. Mas mesmo assim, meu Pai, nós cairemos em pecado, nós, meu Pai, cometeremos erros contra o Senhor. Mas nos ajude, meu Pai, a praticar essa palavra, de sempre levantar da onde nós paramos, confessar os nossos pecados ao Senhor, para que nós recebamos o perdão e continuemos caminhando junto contigo por toda a vida que nós tenhamos aqui na terra. Nós te louvamos por tudo, ó Deus, e nos ajude a não sermos tomados pelo medo ou pelas mentiras que o inimigo coloca em nosso coração de achar que a tua graça não é suficiente para nos perdoar. Mas nos ajude a sempre lembrar, meu Pai, que o salário do pecado é a morte. Nos ajude a lembrar, ó Deus, que se nós não nos rendermos a Jesus e não confessarmos nossos erros perante o Senhor, infelizmente nós passaremos a eternidade longe de Ti. Mas o Teu desejo para nós, ó Deus, é que possamos ter vida eterna não pela nossa força, mas pelo mérito do teu Filho, que entregou a sua vida em nosso lugar, no qual as nossas iniquidades, os nossos pecados foram colocados sobre ele. Pai, nós te louvamos e já te agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu querido. Que bom foi participar desse vídeo com você, desse devocional. Eu espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra que foi ministrada aqui. Eu peço a você que se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá bom? É muito importante que você compartilhe para que mais vidas sejam transformadas assim como a sua. Eu, antes de transmitir a mensagem aos irmãos, eu sou tocado no coração pelo Senhor. Tanto eu quanto você estamos firmes no Senhor hoje, porque a palavra dele tem nos sustentado. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.